No mercado tão volátil como o de câmbio, consistência não acontece por acaso, certo? A ideia aqui é justamente essa. Vamos além dos números para dissecar a metodologia por trás de um desempenho validado. Vamos entender o processo que, de fato, gera um resultado. Ok, então nosso roteiro é bem direto. A gente começa pelo resultado para, em seguida, ir desconstruindo, sabe? Vamos olhar a estratégia, a arquitetura de capital, como isso funciona na prática para o dólar e, por fim, a filosofia que sustenta toda a operação. Então vamos lá. Primeiro ponto, a análise de performance. Porque no fim do dia é aqui que começamos a entender a eficácia de um sistema, nos resultados concretos. Olha, quando um analista se depara com um relatório como este, a primeira pergunta não é bem quanto rendeu, mas sim como. Como é que se consegue esse nível de consistência em um ativo de altíssima volatilidade como o dólar futuro? E aqui está o ponto central. Mais de R$ 4.140. Este é o lucro líquido. É um número mensurável, auditável e que vai servir como nossa âncora para toda a análise que vem a seguir. Agora, vamos colocar isso em contexto, né? O ativo analisado é o dólar futuro, o famoso DOL, e a janela de tempo super específica. Uma semana, ali do dia 2 ao dia 9 de março de 2026. E foi nesse período curtinho que a estratégia gerou aquele resultado líquido que vimos. A leitura estratégica aqui é justamente essa, entender a eficiência do método em um período bem condensado. Bom, e isso naturalmente nos leva para o segundo ponto, o sistema por trás dos números. Porque resultados assim, consistentes, eles não são obra do acaso. Existe um método muito rigoroso por trás de tudo. Essa operação toda se apoia em pilares bem claros. Estamos falando de indicadores proprietários e validados estatisticamente, viu? Uma gestão de risco que é técnica e principalmente ativa. Uma metodologia que opera em ciclos, com muita disciplina. E tudo isso focado em proteção patrimonial, resultados que podem ser medidos e, claro, transparência e consistência. E tem uma frase que para mim resume toda essa filosofia. O mercado remunera método. É isso que separa uma abordagem profissional de uma abordagem puramente especulativa. A prioridade aqui é o processo validado, e não uma simples promessa de ganhos. Agora a gente entra num diferencial que é fundamental, a arquitetura de capital. É aqui que a gestão de risco deixa de ser só uma ideia e se torna algo estrutural, realmente inteligente. Este gráfico ilustra o conceito de uma forma brilhante. Pensa só. Apenas 20% do capital é que vai para a margem operacional, para as estratégias de mercado. Os outros 80%, a grande maioria, permanecem investidos em renda fixa de alta liquidez. Isso protege o principal e ainda contribui para o resultado total. É uma abordagem que, no fundo, prioriza a resiliência do capital. E a diferença para as abordagens mais convencionais é gritante. Enquanto a alavancagem comum busca maximizar a exposição e, consequentemente, o risco, essa arquitetura híbrida foi desenhada para o exato oposto, limitar a exposição e proteger o capital. É uma operação estruturada, não é uma aposta direcional. Ok, legal a teoria, mas e na prática? Vamos ver agora como essa metodologia e essa arquitetura se aplicam de verdade, com foco total na estratégia do dólar. O fluxo operacional é super disciplinado. Tudo sempre começa com uma análise de cenário baseada nos indicadores. A entrada no mercado não é feita de uma vez só não, é gradual. A gestão da posição é ativa o tempo todo. E a saída, assim como a entrada, também é gradual, realizando lucros em fases para otimizar o resultado e, claro, reduzir o risco. E para conseguir executar essa entrada e saída gradual, existe um conceito proprietário bem interessante, a lógica dos 12 cofres de reserva. Basicamente, a margem operacional é subdividida em 12 porções. Isso permite uma execução fracionada, super controlada e baseada em dados. O resultado? Controle absoluto sobre o drawdown e máxima disciplina operacional. E aqui a gente vê a prova da consistência do processo. À esquerda está aquele resultado que já analisamos. À direita, um relatório de outro período com um resultado diferente, mas com a mesma assinatura, a disciplina na execução. As entradas e saídas seguem o mesmo padrão. Isso reforça que o resultado é consequência de um processo validado, não de um evento isolado. E tudo isso, todo esse processo tão estruturado, naturalmente já define para quem essa proposta de valor faz sentido, não é? A comunicação aqui é direcionada. Estamos falando com um público específico, investidores qualificados, profissionais de mercado, parceiros estratégicos e gestores de patrimônio.
Pessoas que entendem o valor de um processo replicável e que não estão buscando apostas. É uma abordagem seletiva, com critério e sofisticação. Resumindo, a proposta de valor é muito clara. É uma solução focada em governança, risco controlado e análise técnica de verdade. Uma estrutura de nível institucional, não um produto de varejo. E para fechar, fica a reflexão. Em um mercado que é, por natureza, um jogo de probabilidades, qual o real valor de se ter um processo que é validado, testado e consistente?